Olá, boa noite. Está no ar o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. O bem-estar espiritual influencia não apenas a nossa vida interior, mas também o nosso entorno, onde vivemos, nossa comunidade, até o nosso país e até mesmo o planeta. Nós somos um todo com todo o universo, de tal forma que nossa vida espiritual interfere na harmonia da sociedade. Assim, uma espiritualidade autêntica no dia a dia não deve ser separada da realidade social e política. No programa de hoje, a nossa convidada é a advogada Célia Pimenta. Nós vamos conversar sobre espiritualidade e cidadania. E você pode participar conosco pelo WhatsApp 99642-8473. Seja bem-vinda, Célia, boa noite. É um prazer estar aqui, padre, no programa Conexões. O prazer é todo nosso. Então, nós vamos falar de espiritualidade e cidadania, e não de religião e política. A senhora pode delinear esse horizonte da nossa compreensão? Sim, eu creio que quando se fala em política, se quer apontar para determinada forma de participação na administração pública, nos governos, em todas as suas dimensões. Quando se fala em cidadania, é a forma ou aptidão que temos em nos relacionarmos com a sociedade. Já quando se fala em religião, aponta-se para uma instituição com seus preceitos para orientar os seus fiéis. Quando se fala em cidadania, eu entendo, fala-se no âmago daquilo que entendemos como mistério da vida e sobre a nossa transcendência. Então, nesse sentido, aí tem lugar a espiritualidade. Porque, às vezes, as pessoas, quando vão falar do nosso agir em comum, de nosso trabalho na cidade, do encontro, do respeito, das leis, da política, elas quase sempre entendem isso de forma setorizada, de forma partidária. E quando falamos em cidadania, isso é direito à vida. Isso é direito ao banquete da vida e da existência. E é aí que entra a nossa espiritualidade, né? Pois é. Eu tenho uma visão, assim, particular a respeito desse tema, padre. Eu acho que pode sim existir um código de ética de alguém que não tenha a consciência da espiritualidade, por razões puramente éticas. Alguém que seja ateu ou agnóstico, mas que tenha uma conduta ética, uma formação moral muito forte. Eu acho que isso pode acontecer. E pode, com certeza, mesmo porque a formação moral, o ethos, já é a morada espiritual da pessoa. Isso, mas às vezes a pessoa não tem consciência da transcendência da vida. Com certeza. Mas quando você tem a consciência da espiritualidade, enriquece muito a sua vida, porque é uma forma de edificação pessoal. E quando você tem uma vida espiritual fecunda, você gera o autoconhecimento, você gera o reconhecimento e o aprimoramento das suas virtudes, você gera o reconhecimento dos seus sentimentos não tão virtuosos, você pode combatê-los e assim você se torna uma pessoa melhor. Tornando-se uma pessoa melhor, reconhecendo as suas virtudes e aqueles sentimentos que não são virtuosos, você então contagia a sociedade que está à sua volta, as pessoas que estão à sua volta. Então, eu acredito que a pessoa que tem a consciência e uma vida espiritual fecunda, ela não fica apenas num código de ética que é algo externo. Com certeza. A transformação é muito mais profunda, porque vem de dentro e as pessoas que estão no entorno percebem isso. Tá certo. A gente conversava nos bastidores sobre uma das tendências da cultura contemporânea, que é esse individualismo exacerbado. Ora, a senhora acha que a vivência espiritual pode nos levar, no exercício da cidadania, a pensar não em mim, na minha família, na minha religião, mas a pensarmos no país, na nação, no bem comum? Sim, eu acho que há dois fatores importantes. O primeiro é nós resgatarmos a importância da política. Não da política
que hoje nós estamos observando, mas a política no sentido melhor das palavras, da palavra, que é como é que nós vamos nos relacionar de forma saudável com as pessoas que estão no nosso entorno. Isso é política. Você não precisa ter um mandato para fazer isso. O senhor é um padre e está aqui apresentando um programa que tem um viés político. Com certeza. Eu sou advogada e tenho um programa que se chama Conversando Direito, que trata de cidadania. Então, eu creio que você pode fazer isso porque você tem uma formação e a família é importante para orientar e plantar essa semente de ajuda para que as pessoas possam contribuir. E a vida espiritual te dá uma dimensão humana riquíssima que te conduz a ajudar ao outro com muito amor. Tá certo, muito bem. Agora, uma outra coisa que às vezes as pessoas conversam muito é o seguinte: uma coisa é ser cidadão do mundo, porque vivemos no Estado democrático de direito, no Estado laico. Outra coisa é a questão espiritual, a questão de ensinamento social da igreja. A senhora vê essa dicotomia? Eu vejo o seguinte: a igreja tem o papel fundamental de nos apontar para o céu, uma dimensão transcendental da vida humana, de que viemos para o mundo por uma graça e pelo amor de Deus e que vamos partir numa espiritualidade voltando a Deus. Esse é o papel da igreja. Mas nós precisamos conviver com as pessoas. E a igreja, quando observa que as políticas públicas, os governos e as ideologias, na verdade, não estão promovendo o bem do ser humano, não estão permitindo que as pessoas vivam com dignidade, de uma maneira fraterna, com igualdade, ela deve apontar, sem partidarismo, sim, qual deve ser a doutrina que se deve observar para que essas políticas atinjam esse resultado. Aliás, essa sua fala me agrada muito, sem partidarismo. Isso. Nem de A, nem de B, nem de direita, nem esquerda. Isso. Porque o partido do Evangelho é amar a Deus e amar as pessoas. Lucas 4, 18 a 21. O Espírito do Senhor me ungiu para levar uma boa nova aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos e assim por diante. Um texto que marca a missão de Jesus Cristo e que é também a missão profética da igreja. Nesse sentido, vale a pena recordar aqui hoje que o ensinamento social da igreja, em momento algum, se identificou com esse ou com aquele partido. Agora, falas e práticas históricas desse ou daquele membro, infelizmente, vez ou outra se identifica. E aí eu acho que há um grande equívoco. Nós perdemos, vamos dizer, em extensão do Evangelho, em extensão do horizonte humanitário, porque poderíamos falar e testemunhar para todos, né? É verdade, padre. E eu faço uma observação que o senhor pode me corrigir se eu estiver equivocada. É porque eu vejo, quando há essa confusão entre a igreja, a sua espiritualidade e partidos políticos, porque os homens erram, padre. Se você confunde isso, você pode levar pessoas que não têm uma fé tão amadurecida a ficarem profundamente decepcionadas. Com certeza. Não é? E pode levar a uma situação de difícil solução, então, a mistura disso. Olha, vamos deixar aqui o roteiro um pouquinho. Vamos lá, olha que bonito, isso que a gente está conversando. Olha, no momento atual em que nós vivemos no país, no momento em que grupos, por exemplo, postam nas redes sociais, forjam notícias, inventam, confundem a população, no momento em que nem sempre as mídias, quaisquer que sejam, elas são isentas ou neutras. Então, é preciso, por isso esse programa hoje eu acho que é bacana, é preciso que a gente entenda que nós vivemos juntos, nós somos uns com os outros, nós aprendemos uns com os outros e não há nenhuma empresa humana nesse mundo que seja definitiva. Daí a via espiritual, por exemplo, na cidadania, me fazer entender que o outro tem o direito, sim, de ter esse partido, de gostar do outro e etc. Isso é um país democrático. Agora, do ponto de vista espiritual, isso me faz não criar muros, nem pontes, nem divisões, certo? É verdade, padre. Nós todos somos vizinhos de um planeta que se chama Terra. E a questão ambiental hoje vem mostrar que essas fronteiras políticas hoje, na verdade, elas não significam muita coisa. E essas pessoas que forjam, que mentem, será que elas pensam que isso não vai reverter para elas mesmas? Muitos fazem isso também por dinheiro, é uma profissão, enfim. E aí a idolatria do dinheiro. Com certeza, não é? com certeza. Não é? E depois
elas sofrerão as consequências disso. porque o importante é que elas tenham consciência disso e mudem esse comportamento. Com certeza. Quando nós estamos fora do norte ético, fora da direção da verdade e do bem, nós geramos vazio aqui dentro. E vazio de sentido para nós e que faz mal aos outros. Bom, eu tenho aqui a participação da Raquel do Carmo. Ela diz o seguinte: exercer a cidadania é um direito e um dever. Se somos um todo com o universo e com a sociedade, precisamos olhar para o exercício da cidadania também como uma oportunidade de experiência espiritual. Isso aí, Raquel, muito obrigado pela participação. A Dagmar Batista diz o seguinte: Padre Márcio, trabalhando com ensino religioso e ética, este tema é fundamental. Saudades, professor. Boa sorte no seu trabalho aí, Dagmar. E a Marileia Chaves diz que espiritualidade, cidadania e ética estão intrinsecamente ligadas. É assim mesmo, Célia? É assim mesmo, padre. Mas o importante é que as pessoas saibam que o exercício da cidadania não é algo que surge espontaneamente. As pessoas precisam se preparar. É um aprendizado. É um aprendizado. As pessoas precisam observar, as pessoas precisam ler, as pessoas precisam conversar. E, acima de tudo, refletir. Ler vários jornais, vários telejornais. Escolher o seu candidato, fazer a pesquisa sobre o seu candidato. O que está acontecendo no país? Eu preciso me instruir, eu preciso ouvir aquele que acha que é assim e aquele que acha que é o oposto. Qual a minha opinião? Fazer reflexão, padre. O que nós precisamos, como cidadãos brasileiros, é nos informarmos e fazermos reflexão para tomarmos a nossa posição e não imitar a do outro. Ok. Onde fazermos essa reflexão, Célia? Olha, em que espaços, em que momentos? Padre, nós temos hoje canais. O programa do senhor é um programa que gera essa informação. Eu tenho um programa na Canção Nova, que é o Conversando Direito, que gera essa informação. Nós temos a internet, que gera uma série de informações. Agora, as pessoas precisam transpor essa realidade política para a realidade delas e tomar a decisão para o dia a dia, porque muitas vezes as pessoas colocam a política como algo distante da vida delas. É a política que vai gerar as consequências para o dia a dia dela. Então, nós somos donos desse país. Aquele inconsciente coletivo que foi gerado na formação do povo brasileiro, que dissociou o interesse individual do interesse público, já não existe mais. O tempo passou e nós temos que tomar posse desse país. Esse país é nosso. É nosso. E nós temos que cuidar dele, porque o que é nosso, a gente cuida. E nós vamos cuidar desse Brasil cada vez mais. Isso, no dia a dia. Bom, vamos descansar um pouquinho. Vamos. Hoje estamos aqui no programa Conexões, falando sobre espiritualidade e cidadania. Participe com a gente pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 99642-8473. Voltamos daqui a pouco.